Esse vídeo eu quero usar para responder algumas perguntas e provavelmente encerrar, né, as comemorações dos 2 anos do canal com esse vídeo. Uma das perguntas que me fizeram foi sobre quais seriam os clássicos que eu li e não gostei. Bom, quando eu não gosto definitivamente de um livro, eu geralmente me desfaço dele de alguma forma, eu descarto de alguma forma. Já falei sobre isso também. Doar, levar para o sebo e trocar, né? Dar de presente para alguém que queira. Mas às vezes eu conservo para consultar o livro de vez em quando. No caso dos clássicos, eu posso dizer que eu não consegui me lembrar de nenhum clássico assim que eu realmente odeie, que eu não goste de uma vez, né? E que eu tenha ainda, pelo menos. Mas eu consegui me lembrar de alguns que eu gosto pouco. São clássicos que eu li, mas que eu não faria vídeos resenhas sobre eles, porque eu não teria assim aquele entusiasmo para falar, que são livros que eu gostei pouco e que eu não me desfiz porque são clássicos e, pelo menos em 2 casos, eu pretendo relê-los futuramente para ver o que eu acho agora. Aí, o primeiro que eu citaria foi um que eu li aos 26 anos, que foi esse aqui. Já me perguntaram o que eu acho desse livro. Disseram que eu sou reticente, né, para falar sobre ele. Ulisses, do Joyce. Essa não é a edição que eu comprei, tá? Original. Porque a que eu comprei a primeira vez, quando eu tinha 26 anos, eu passei adiante. Ela estava meio maltratadinha, que eu comprei até numa banca de usados, né? E aí, mais recentemente, tem uns 2 anos, eu comprei essa aqui porque eu estou pretendendo reler. O Ulisses, do James Joyce. Por que eu não gosto tanto do Ulisses? Bom, quando eu o li, quando eu tinha 26 para 27 anos, eu achei o livro, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista técnico, muito bem realizado, muito ambicioso, né? E realmente assim de chamar atenção, né? De deixar o leitor de boca aberta, queixo caído, porque ele usa variadas técnicas em várias partes do livro, acompanhando, né? Fazendo a sua releitura, né? A sua nova interpretação, né? A sua versão pessoal, uma leitura toda pessoal, como eu já falei no vídeo de intertextualidade, do Odisseia, do Homero. E é isso. Basicamente, né, é a base da qual o Joyce depois constrói sua história, que é Ulisses. Mas eu achei, para mim, que é um livro que só me interessou, só me deu prazer de um ponto de vista intelectual. Ele não passou pelo meu coração, ele não me emocionou, né? Ele não me fez dar gargalhadas, ele não me fez ficar comovida, ele não me fez parar em um trecho e dizer, poxa, mas isso é tão bonito, né? Isso é tão bem expresso. Eu fiquei, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista assim, se eu fosse fazer, tivesse que fazer, porque isso não me interessa, já que é um livro que eu não gosto particularmente, se eu tivesse que fazer uma análise, né, para alguém escrever um trabalho de repente, eu destacaria essas partes do livro, esse aspecto que para mim é o aspecto que fica do livro, que é da elaboração intelectual, da elaboração técnica, do rebuscamento, né, do refinamento técnico que o livro tem. Que ele inclusive tem, e isso não está nessa edição nova que eu comprei. Isso estava na 3ª edição da tradução do Wise, e que aí eu tirei xerox e guardei, que é esse roteiro-chave aqui, tá? Que na 3ª edição tem, que são essa análise que ele faz aqui, né? Que deve ter sido ou o Wise ou o próprio Joyce, que de repente, trocando correspondência com algum leitor ou com algum tradutor, informou sobre isso, né? As partes do livro, que são Telemaquia, Odisseia e Nostos, os episódios, as cenas, a que órgão do corpo se refere, qual a arte que esse episódio se refere, qual a cor a que ele se refere, qual o símbolo da cena e qual a técnica narrativa e a página do livro em que está. E aí tem isso aqui, que eu não encontrei nessa edição, como eu falei. Essa edição mais recente, que é essa aqui que eu tenho agora, não tem isso aqui. Isso estava na 3ª edição, que aí eu tirei xerox e coloquei dentro dessa edição que eu tenho agora, que tá nova, né? Tá bonitinha e tudo, mas que não tem esse roteiro-chave. E aí você realmente, você vai lendo o livro e vai
cotejando com esse roteiro-chave, como eu fiz em alguns momentos, não fiz o tempo todo, mas fiz em alguns momentos, você nota essa grande elaboração, esse grande trabalho intelectual, técnico que é esse romance. Mas do ponto de vista emocional, ele não me cativou em nenhum sentido. E é por isso que não é um livro que eu gosto particularmente. Porque eu gosto de autores que eles me tocam nos dois sentidos, de alguma forma, né? Você pega um Dostoiévski, você fica fascinada com a forma como ele tenta criar uma nova técnica, e críticos do Dostoiévski escreveram sobre isso, para dar conta de todas as ideias que ele, Dostoiévski, tinha, né, para escrever. Você pega um Henry James e você vê a elaboração da forma, mas essa elaboração da forma no James, para mim, nunca deixa escondido, nunca deixa assim posto de lado o aspecto emocional. Tem obras do Henry James que eu leio e que eu fico muito comovida até as lágrimas, mas que você pode procurar com uma lupa que você não encontra uma frase lacrimogênea no texto do James. Mas ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer aquele trabalho formal tão elaborado e ao mesmo tempo ser comovente, né? Ser emocionante. E eu não encontro isso no Joyce. Outro livro é esse aqui, que eu li uns 2 anos depois, mais ou menos, do Ulisses. Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy, do escritor inglês Lawrence Sterne, que para quem conhece um pouco de história da literatura inglesa já deve ter ouvido falar, ou de repente até planeja ler. E ele, para mim, tem o mesmo senão que o Ulisses. De um ponto de vista técnico, do ponto de vista intelectual, ele é um grande tour de force, porque o Sterne faz uso de inversão de palavras, de uma pontuação toda particular para o livro. Ele usa uma ideia, né, que à época era muito original, e alguns fizeram até um paralelo dessa técnica com a que o nosso Machado de Assis usa no Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que a história é contada por um defunto. E aqui você tem o Tristan Shandy, do título, contando a história da sua família antes que ele, Tristan Shandy, nasça, né? Ele ainda é um projeto. Mas aí ele vai contando tudo o que aconteceu antes dele nascer. Como se ele estivesse presente, né? Que é narrado na primeira pessoa. É um livro intelectualmente brilhante, né? Muito criativo, que faz esse uso de pontuação, faz esse jogo com as palavras, e que o tradutor, o falecido José Paulo Paes, teve até trabalho para verter para o português, né? Para não perder essas características de elaboração de linguagem, de brincadeira com as palavras, né? No original inglês, ele tentou passar isso brincando em português, mas que não me comoveu, que não me fez assim dar gargalhadas, embora até se diga que esse é um romance engraçado, mas eu noto que a literatura inglesa do século XVIII, que é a época desse livro, é uma literatura profundamente voltada para a sátira, né? E a sátira, às vezes, para mim, tá? Às vezes eu acho engraçada, mas às vezes eu acho apenas cínica, né? Eu acho apenas desiludida. E aí eu fico com aquela impressão de que o autor é uma pessoa assim muito mal-humorada, que quer que você também veja a vida daquela maneira mal-humorada, né? E realmente não me agradou, tá? Eu acho ele, como esse aqui, um livro criativo, mas não é um livro que me passa emoção de espécie alguma. Ele não me comove, ele não me faz rir, ele não me faz gostar dos personagens. Eu vejo tudo de longe, que é o mesmo caso do Ulisses, eu vejo tudo de longe. E o terceiro eu diria que é esse aqui, que é a base da intertextualidade, né, do Ulisses do Joyce, que é a Odisseia do Homero. É uma tradução direta do grego, tá? Nessa edição linda, linda dessa coleção Clássicos Abril, né? Por isso também que eu não vou me desfazer desse livro. Primeiro que eu pretendo relê-lo, assim como eu pretendo reler o Ulisses, tá? O Tristan Shandy eu não tenho certeza, mas o Ulisses eu pretendo reler futuramente, e a Odisseia eu também pretendo reler. A tradução é direta do grego, mas não é em forma de poesia, como é o texto original do Homero, né? É uma tradução em prosa. Talvez isso também tenha feito com que eu não gostasse tanto. Porque eu gosto da história do Ulisses, mas quando eu vejo em filmes, quando eu vejo referidas em mitos e lendas da Grécia Antiga, mas eu não gostei do texto do Homero. Também foi um texto assim que me deixou indiferente. Mas pode ser que seja a tradução em prosa, de repente. Ou pode ser que tenha sido o momento que eu li. Eu pretendo reler. Bom,
Outra pergunta que me fizeram foi sobre os livros que eu li e que me marcaram e qual a época que eu li e por que eles me marcaram, né? E aí, eu também falei de alguns deles no vídeo Autobiografia de Leitora, com esse aqui, Alice no País das Maravilhas, que eu ganhei de presente da minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade. Ainda tá aqui a dedicatória dela. E o Alice, eu não vou falar muito porque senão acaba virando vídeo resenha, né? Hoje eu paro para pensar, né? Por que eu gosto tanto do Alice, que eu li pela primeira vez, ou melhor, leram para mim, né? Pela primeira vez quando eu tinha 7 anos, e depois eu comecei a lê-lo e reler sozinha, né? Eu gosto desse aspecto de fantasia do Alice. Eu gosto, como ainda era até a última vez que eu reli, o meu capítulo favorito, né? Um Chamalu, que é aquele capítulo em que o chapeleiro e a lebre de março estão tomando chá, né, com a Alice, né, que ela vai se sentar ali, que primeiro, logo que ela chega, né, para se sentar à mesa com a lebre e com o chapeleiro, eles gritam para ela, não tem lugar, não tem lugar, e aí ela diz, não, tem lugar de sobra, e tinha, né. E eu gosto desse aspecto de fantasia, eu gosto desses diálogos assim que primam pelo nonsense, né? De você entrar naquela lógica, entre aspas, absurda. Nos lembremos que o autor era um matemático, né? O autor do Alice, né? O Lewis Carroll, o Charles Dodgson, né? Que acho que era o verdadeiro nome dele, não sei se eu estou pronunciando certo. Ele era matemático de profissão. E eu gosto também da forma como, de uma maneira muito sutil, me parece, o Lewis Carroll coloca, através da Alice, aquelas indagações todas que a personagem faz de quem ela é, quem será que ela realmente é, como é que ela deve ser e por que as pessoas aquele mundo de fantasia no qual ela está vivem dando ordens dando ordens a ela como se ela fosse subordinada a eles e como se ela ainda tivesse que se comportar como ela se comporta no mundo normal, né, com os adultos do mundo dela. Então eu acho que de uma forma sutil o Carroll coloca também, através dessas indagações, dessas perguntas que a Alice vai se fazendo, os pensamentos dela que a gente acompanha no livro, a posição da criança, né, na Inglaterra vitoriana. Esse livro é de 1865. Como é que as crianças eram para ser vistas, não eram para ser ouvidas. Uma criança não se faria as perguntas que a Alice faz, né? Ela não se questionaria e não questionaria por que os outros têm o direito de dar ordens a ela. Então, de uma forma muito inteligente, o Quero coloca isso em questão. Ele não faz a Alice ser aquela menina abertamente rebelde, porque isso vetaria provavelmente a penetração do livro, né, nos lares ingleses, né, nos lares vitorianos. No entanto, o livro foi muito bem aceito, foi um livro assim que se tornou logo um clássico, né? Eu não me lembro de ter lido em algum lugar que houve resistência a que o livro fosse lido por crianças, né, do século XIX. Não tenho nenhuma referência do livro ter sido assim escandaloso. Até porque eu acho que aí está a inteligência. Ele usou uma série de subterfúgios para evitar que isso acontecesse. A Alice está sonhando, a Alice está no mundo de faz de conta. Então, com essa roupa, essa forma, né, de fantasia, né, de estar numa literatura fantástica, ele faz a sua, né, personagem criança, né, a sua menininha, ficar se indagando e ficar questionando o direito que aquelas figuras do mundo de fantasia que funcionam como adultos têm de ficar dando ordens a ela, dizer para ela agir como se tivesse que fazer as lições, recitar poemas, né, para os outros, que é uma das coisas que as crianças vitorianas faziam, né, quando eram convidadas pelos adultos para vir à sala. Eu gosto muito de Alice, mas eu também tenho que reler, porque já tem alguns anos que eu não leio. O outro é esse aqui. Já falei desse livro também no vídeo Autobiografia de Leitora. As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, que é um livro que, para mim, ele mistura a aventura, né, e a criação desses personagens, dos garotos, né, do Tom Sawyer, que é o principal, e do seu amigo, que é o Huckleberry Finn, para o qual o Twain depois escreveu um romance para ele, né, o Huckleberry. Mas eu ainda gosto mais do Tom Sawyer, continua sendo
meu romance, entre os livros do Twain, do coração. E eu gosto, me parece, o que me faz gostar tanto desse livro é que eu ri muito, né? Eu ainda me lembro de vários trechos de Aventuras de Tom Sawyer, que eu lia, relia, né, várias e várias vezes. E gostava de ler até em voz alta para mim. E muito humor. E me parece, agora como adulto eu percebo que o Twain também está fazendo algumas indagações, não tanto com a posição da criança, né? Porque o Tom não é pintado como um garotinho modelo. Aliás, as crianças modelo, entre aspas, que aparecem no livro não são simpáticas. Já aí já tem uma crítica do autor, né? Como é que a criança deve ser? E o fato dele misturar outros elementos. Você tem humor, você tem um pouco aqueles hábitos e superstições, né? Dos Estados Unidos, do interior dos Estados Unidos nessa época, né? Na segunda metade do século XIX, no Mississippi, no caso. A questão da posição do negro nessa sociedade, ainda que de uma forma parcial, né? Não é o tema do livro. Também, além das superstições, a questão da ética e da justiça. Quando tem um episódio no Tom Sawyer, num dos meus capítulos favoritos, o Tom e o Huck estão, por uma outra coisa que eles resolveram fazer, eles vão parar num cemitério à meia-noite e assistem um crime, né? E depois, no dia seguinte, eles descobrem que uma outra pessoa foi acusada daquele crime, não o homem que eles viram cometer aquele crime. E aí o Tom fica naquele conflito, né? Como é que ele vai fazer? Ele tem medo do assassino, né? Do real autor daquele crime. Mas tem uma pessoa inocente que está sendo julgada e condenada por aquele crime. Ele vai deixar isso acontecer? E aí você tem essa questão ética perpassando o livro, a questão dele se sentir com um sentimento de culpa, né? Ao mesmo tempo ele é uma pessoa, né? É um garoto e ele está com medo, né? De dizer a verdade, de acusar o verdadeiro assassino, né? Na cara dele, porque sabe que é um homem perigoso. Tem várias coisas que eu gosto, mas agora se eu parasse para pensar muito, eu teria que fazer um vídeo resenha também sobre Tom Sawyer.